Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina Operações Imobiliárias. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Lembrando que vocês devem estar munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Espero contar com vocês para mais um excelente resultado. E para isso, conto com a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam a apostila sobre os temas da aula de hoje. Vamos começar? Hoje, vamos começar aprofundando o estudo sobre a figura do corretor, quais são as suas atribuições, quais as espécies de corretor e analisar o Decreto 81.871 de 1978, que regulamenta a Lei 6.530. Lei esta que regulamenta a profissão de corretor de imóveis, disciplina o funcionamento de seus órgãos de fiscalização e dá outras providências. O Decreto número 81.871, de 29 de junho de 1978, traz no artigo 2º as atribuições do corretor. Então vejamos. Artigo 2º. Compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis e opinar quanto à comercialização imobiliária. Pelo que vemos, referido decreto dá autonomia para que o profissional da corretagem atue também como perito judicial, ou seja, auxilie o judiciário em avaliação, perícia e comercialização de imóveis com pendências judiciais. Como já vimos na aula passada, o corretor de imóveis é um profissional de grande importância, uma vez que presta assessoria às partes que desejam formalizar um negócio imobiliário, tornando a transação livre e desembaraçada de ônus, encargos, litígios e taxas ou impostos pendentes. Ele trabalha muitas vezes na concretização de sonhos, como o de obter a casa própria. Sabemos que para grande parte da população esse é um sonho de uma vida inteira, o que torna o seu papel tão importante, uma vez que visa possibilitar que esse sonho se realize da melhor maneira possível e que, eventualmente, esse sonho não vire um pesadelo. Outro papel importante exercido nessa função são as intervenções nos contratos de compra e venda de imóveis, permutas, promessas de venda, cessões de direito e a administração de imóveis. Seus serviços podem ser prestados nas incorporações, hipotecas, financiamentos, loteamentos, locações e administrações de bens. O doutrinador Washington de Barros Monteiro explica em sua obra que a corretagem pode ser da espécie livre ou oficial, e explica que os corretores oficiais são aqueles que gozam de prerrogativas de fé pública inerente ao ofício disciplinado por lei. Entre eles, podemos citar como exemplo os corretores de operações de câmbio, os de navio, de mercadorias, de seguro de valores em bolsa, entre outros. Já os corretores livres são aqueles que exercem o ofício de intermediadores continuadamente, porém sem nenhuma designação oficial. Encontramos nessa categoria os corretores de espetáculos públicos, de atletas profissionais, de automóveis, de obras de arte, de imóveis, entre outros. Mas e o corretor de imóveis, professora? A profissão de corretor de imóveis, por exemplo, é disciplinada pela Lei 6.530 de 78, regulamentada pelo Decreto 81.871 de 78. De acordo com o artigo 1º do regulamento, o exercício da profissão de corretor de imóveis no território nacional somente é deferido ao possuidor de título de técnico em transações imobiliárias inscrito no Conselho Regional de Corretores de Imóveis da jurisdição. O exercício também é autorizado às pessoas jurídicas e o atendimento aos interessados sempre será feito por corretor regularmente inscrito. O corretor imobiliário deve observar várias regras dispostas no Decreto 81.871 de 78 para atuar no mercado profissional. E quais seriam elas? Primeiramente, o número da inscrição do corretor de imóveis ou da pessoa jurídica deve constar em toda a propaganda de imóvel ou do seu serviço, bem como de qualquer impresso relativo à atividade profissional. Além disso, somente poderá anunciar publicamente o corretor de imóveis, pessoa física ou jurídica que tiver contrato escrito de mediação
ou autorização escrita para alienação do imóvel anunciado. O exercício da profissão de corretor de imóveis está legalmente subordinado em âmbito nacional ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis e em âmbito regional ao CRECE. Eles têm por finalidade orientar, supervisionar e disciplinar o exercício da profissão de corretor de imóveis. O sistema COFES-CRECE é composto por um Conselho Federal de 25 conselhos regionais de corretores de imóveis em todo o Brasil. Normatiza e fiscaliza uma profissão de grande relevância para o desenvolvimento da nação e congrega com base na Lei 6.530 de 12 de maio de 1978. Cerca de 280 mil profissionais e 40 mil empresas de intermediação de negócios imobiliários, proporcionando uma movimentação nesse mercado que viabiliza a cadeia produtiva da construção civil, a qual representa cerca de 18% do PIB, que é Produto Interno Bruto Brasileiro, além de representar a profissão que proporciona, através de seu trabalho, a realização de um dos maiores sonhos de cada brasileiro, o sonho da casa própria. Vamos então analisar um desses órgãos, o que não irá dispensar a leitura do seu caderno didático e do Decreto 81.871 de 78, que regulamenta a Lei 6.530 de 78. Bom, o COFES tem por finalidade orientar, supervisionar e disciplinar o exercício da profissão de corretor de imóveis em todo o território nacional, tendo sede e foro em Brasília, Distrito Federal. Sua estrutura organizacional compõe-se de plenário, diretoria, conselho fiscal, comissões e grupos de trabalho. O plenário é um órgão deliberativo. E o que seria isso? Órgão deliberativo é aquele que toma as decisões, que tem o poder de realizar mudanças e definir certos pontos. Esse órgão é composto por 2 representantes de cada conselho regional, tendo competência para eleger o presidente, a diretoria, elaborar e alterar o seu próprio regimento, elaborar e alterar o código de ética profissional, fixar anuidades, emolumentos e multas, expedir resoluções, criar e extinguir conselhos regionais e praticar os demais atos necessários ao cumprimento de seus objetivos em obediência à Lei 6.530 de 78 e seu regulamento. Já os conselheiros, que são os 2 representantes de cada conselho regional, além das funções próprias do plenário, por eles compostas, desempenham ainda os encargos que lhes forem confiados, bem como relatar processos disciplinares e administrativos e dar assistência a qualquer órgão do Conselho, quando solicitados. A diretoria, sob a direção do presidente do COFES, tem por finalidade, principalmente, assinar e publicar os atos normativos, executar as decisões do plenário, firmar convênios e acordos de assistência técnica, financeira ou cultural com entidades de classe, órgãos públicos e instituições de direito privado. Já o Conselho Fiscal se reúne trimestralmente e tem por finalidade examinar as contas das atividades econômico-financeiras do COFES. E por último, as comissões e grupos de trabalho objetivam desempenhar as tarefas permanentes ou eventuais criadas pelo presidente. É importante destacar para vocês que, além da diretoria, os órgãos considerados de apoio no COFES são as secretarias, que podem ser executiva, financeira e administrativa. A assessoria contábil financeira, a assessoria jurídica, a assessoria de comunicação, podendo ser criadas outras a critério da presidência. As receitas do COFES são provenientes de 20% das anuidades e emolumentos pagos pelos profissionais inscritos e arrecadados pelos conselhos regionais. São ainda receitas do Conselho Federal, anotem aí, a renda patrimonial, as contribuições voluntárias e as subvenções e dotações orçamentárias. De acordo com o artigo 16, inciso 14 da Lei 6.530, o COFES poderá intervir temporariamente lá nos conselhos regionais, sempre que houver irregularidades na administração, inclusive pelo não repasse das parcelas devidas ao Conselho Federal e arrecadados pelos conselhos regionais.
Registrem que as atividades da presidência, diretores e conselheiros são exercidas sem qualquer tipo de remuneração. Agora que já pontuamos os principais pontos com relação ao COFESE, vamos analisar o Conselho Regional, o CRECE, que exerce, entre outras, ações de natureza. Funções do CRECE: normativa, fiscalizadora, disciplinar, deliberativa, administrativa e supervisora. Os conselhos regionais atuam no território nacional por regiões e possuem sede na capital de seu estado ou de um dos estados de sua jurisdição, como por exemplo o CRECE de Minas Gerais, que atua junto aos profissionais registrados nesse estado e que possui sede na capital, que é Belo Horizonte. Eles serão compostos por 27 membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos em chapa pelo sistema de voto pessoal, indelegável, ou seja, outra pessoa não pode votar pelo profissional inscrito. Cada um tem seu voto e não pode transferi-lo. Além disso, o voto será secreto e obrigatório. A eleição dos membros para compor o Conselho Regional é feita em Assembleia Geral, convocada especialmente para esse fim, sendo obrigatório o voto a todos os corretores inscritos em situação regular. Ah, professor, e se eu não quiser votar ou não tiver a fim de votar? Aí, meu filho, nesse caso, se você não tiver um motivo justificável, você vai ter que pagar uma multa no valor correspondente à sua anuidade. Ou seja, no ano seguinte à eleição, você terá que pagar o valor da sua anuidade mais o valor da multa correspondente ao mesmo valor da anuidade. Ou seja, é melhor votar, né? Além disso, o fato de estar em débito com o CRECE, estar com anuidades em atraso, não é justificativa aceita para o não exercício do voto. Como assim? Se você não estiver em dia com a sua anuidade, você ficará impedido de votar. Mas isso não será considerado uma justificativa. E como vimos, sem ter uma justificativa para o não exercício do voto, você terá que pagar aquela multinha. Bem chato, né? Então, é melhor ficar em dia com a anuidade e não correr o risco de ter que pagar uma multa. A exemplo do Conselho Federal, qualquer corretor de imóveis poderá exercer o mandato de membro do Conselho Regional, desde que, na época das eleições, preencha os requisitos mínimos. Vejamos quais são eles. Requisitos para ser membro do Conselho Regional: ter inscrição principal na jurisdição do Conselho Regional respectivo há mais de 2 anos, estar em pleno gozo dos direitos profissionais, civis e políticos, comprovar a inexistência de condenação a pena superior a 2 anos, em virtude de sentença transitada em julgado. Talvez vocês já saibam, mas não custa explicar. Sentença transitada em julgado é aquela sentença que não pode mais ser recorrida. Em regra, ela não pode mais ser modificada. Bom, assim como o COFESE, também o CRECE tem como órgão deliberativo o plenário, constituído de seus membros, e como órgão administrativo a diretoria, cujo funcionamento são fixados em regimento baixado por resolução do Conselho Federal. Uma vez realizada a eleição e empossados os conselheiros, é formado o plenário, seu órgão maior na esfera territorial de sua competência. E compete a esse plenário, entre outras funções, cumprir e fazer cumprir as resoluções e demais atos do COFESE, eleger sua diretoria e representantes junto ao COFESE, sendo 2 membros efetivos e 2 suplentes. Referendar atos da presidência praticados por motivo de urgência e estabelecer anuidades, multas e emolumentos de acordo com a resolução do COFESE. Pessoal, lembro a vocês que é extremamente importante que vocês não deixem de ler o seu caderno didático aqui também, pois são inúmeras as competências e não seria pertinente trazer todas aqui nessa aula, mas é necessário que vocês as conheçam. Vejamos agora a composição da diretoria. A diretoria será composta por primeiro e segundo vice-presidentes, primeiro e segundo secretários,
primeiro e segundo tesoureiros e conselho fiscal, sendo 3 membros efetivos e 3 suplentes. Compete à diretoria administrar o Cresce, sob a direção do presidente, bem como executar as decisões do plenário. O Decreto 81.871, ao regulamentar a Lei 6.530, fixou no artigo 16 a competência dos conselhos regionais, que devem ser lidos por vocês em seu caderno didático. Mas vamos analisar juntos algumas dessas competências. Vejamos. Então, compete ao Cresce, Conselho Regional, fiscalizar o exercício profissional na área de sua jurisdição. Ou seja, vocês corretores serão fiscalizados pelo seu Conselho Regional. E o que seria essa expressão na área de sua jurisdição? Por exemplo, o Estado de Minas Gerais tem o seu Cresce. Esse Cresce vai fiscalizar o exercício profissional dos corretores que são registrados aqui, no Cresce Regional de Minas Gerais. Vejamos o inciso 5º. Inciso 5º. Arrecadar anuidades, multas e emolumentos e adotar todas as medidas destinadas à efetivação da sua receita e a do Conselho Federal. Ou seja, a gente já viu que vocês, como corretores, terão que se cadastrar no seu conselho. E a partir do momento que você é cadastrado, você fica obrigado a pagar uma contribuição. São as suas anuidades, que, salvo engano, aqui em Minas Gerais, no ano de 2016, estava no valor aproximado de R$ 545. Mas esse valor, muitas vezes, pode ser dividido ou ter um desconto para pagamento à vista. Esse tipo de anuidade é cobrada por qualquer conselho de qualquer outra profissão. E quem fica responsável por cobrar esse valor, por arrecadar, receber esse valor, emitir o boleto, é o Cresce. E ele tem a obrigação de fazer esse repasse para o Conselho Federal, daquilo que for cabível ao Conselho Federal. Multas e emolumentos são custas, taxas que vocês tiverem que pagar em razão do exercício profissional. Ou no caso das multas, são em caso de descumprimento de alguma regra ou em caso de atraso no pagamento de sua anuidade. Inciso 9. Decidir sobre os pedidos de inscrição de corretores de imóveis e de pessoas jurídicas. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas terão que ser inscritas no seu conselho. E quem vai decidir sobre esses pedidos de inscrição é o Conselho Regional. Então você vai lá e faz um requerimento de inscrição, você concluiu o seu curso técnico, está habilitado. Então vai lá pedir a sua inscrição. E quem vai decidir se está tudo correto com a sua documentação, se você está realmente apto a poder ser um corretor de imóveis regulamentado, é o Cresce. Voltamos agora, inciso 11. Expedir carteiras de identidade profissional e certificados de inscrição. Para vocês trabalharem, será necessário ter essa carteirinha profissional e um certificado comprovando que vocês estão regularmente inscritos no Conselho. Essa carteirinha e certificado serão também de competência do Cresce. Inciso 12. Impor as sanções previstas neste regulamento. Mais para frente, ainda hoje, nessa aula, nós vamos ver quais são as sanções a que o corretor está sujeito, caso ele não exerça a sua profissão de maneira correta. Mas isso a gente vai ver mais para frente. E quem tem a competência de aplicar essas sanções e essas penalidades é o Cresce. Inciso 16. Promover, perante o juízo competente, a cobrança das importâncias correspondentes a anuidades, multas e emolumentos, esgotados os meios de cobrança amigável. Então, vamos supor, como vocês têm a obrigação de pagar as anuidades, multas e emolumentos para o Cresce, se você não pagar, além de estar sujeito a alguma sanção, o Cresce vai tentar todos os meios amigáveis de cobrança, por ligação, por carta, para tentar receber esses valores. Agora, se vocês não pagarem, se a maneira amigável não surtir efeito, o Cresce pode entrar na justiça e cobrar os valores correspondentes a essas anuidades, multas e emolumentos. Cada conselho regional vai dispor de uma receita para que ele fique em funcionamento e possa exercer as suas atividades. O Decreto 81.871 traz quais serão essas receitas.
São elas: 80% das anuidades e emolumentos, as multas, a renda patrimonial, as contribuições voluntárias, as subvenções e dotações orçamentárias. Importante ainda a leitura do artigo 22 do decreto, que trata sobre a extinção ou perda de mandato de membro do Conselho Federal e Regional, que ocorrerá, vejamos. Artigo 22. A extinção ou perda de mandato de membro do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais ocorrerá por renúncia, por superveniência de causa de que resulte o cancelamento da inscrição, por condenação a pena superior a 2 anos em virtude de sentença transitada em julgado, por destituição de cargo, função ou emprego relacionada à prática de ato de improbidade na administração pública ou privada, em virtude de sentença transitada em julgado, por ausência, sem motivo justificado, a 3 sessões consecutivas ou 6 intercaladas em cada ano. Então, se um dos membros dos conselhos incorrerem em alguns desses incisos, ele estará diante de uma hipótese de extinção ou perda de mandato. Com relação às pessoas jurídicas inscritas no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, devemos verificar que essas estão sujeitas aos mesmos deveres e têm os mesmos direitos das pessoas físicas nele inscritas. Ou seja, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica inscritas no Conselho Regional possuem os mesmos direitos e deveres. Além disso, essas pessoas jurídicas deverão ter como sócio-gerente ou diretor um corretor de imóveis individualmente inscrito. Ô professora, é possível que eu, como corretor de imóveis, exerça simultaneamente, temporariamente ou definitivamente a profissão em localidade diversa da do Conselho Regional em que eu fiz a minha inscrição originária? Claro, é perfeitamente possível. Tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física podem exercer simultaneamente, temporário ou definitivamente, a profissão em localidade diversa, mas ficam condicionadas à inscrição e averbação profissional nos conselhos regionais das localidades em que exercerem as atividades. Bom, as inscrições do corretor de imóveis e da pessoa jurídica, o fornecimento de carteira de identidade profissional e de certificado de inscrição e certidões, bem como o recebimento de petições, estão sujeitos ao pagamento de anuidade e emolumentos fixados pelo Conselho Federal. Ou seja, para que vocês consigam se inscrever no Conselho e exercer outros atos junto ao Conselho, será necessário o pagamento da anuidade referente ao ano da inscrição solicitada. Isso porque o pagamento da anuidade ao Conselho Regional constitui condição para exercício da profissão de corretor de imóveis e da pessoa jurídica. O valor referente à anuidade poderá ser pago, em regra, até o último dia útil do primeiro trimestre de cada ano, lá no final de março, salvo, é claro, no caso da primeira anuidade, que fora paga uma vez, que será devida no ato da inscrição do corretor de imóveis ou da pessoa jurídica. O pagamento da anuidade fora do prazo sujeitará o devedor à multa fixada pelo Conselho Federal. Bom, cursistas e futuros corretores imobiliários, essa parte do decreto que vamos estudar é a que considero mais importante o estudo e conhecimento de vocês, para que possam, no exercício da profissão, evitar maiores dores de cabeça. Vejamos então algumas condutas que constituem hipóteses de infração disciplinar. Vejamos. Artigo 38. Constitui infração disciplinar da parte do corretor de imóveis transgredir normas de ética profissional, que veremos mais à frente. Prejudicar por dolo ou culpa os interesses que lhe forem confiados. Ou seja, tanto por dolo, quando o corretor sabia o que estava fazendo e mesmo assim resolveu fazer, quanto por culpa, sem ter a intenção de fazer, o corretor que prejudicar o interesse de algum cliente estará cometendo uma infração. Vejamos inciso 3. Inciso 3º. Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar, por qualquer meio, seu exercício aos não inscritos ou impedidos. Aqui, cuidado então,
porque mais que vocês estejam regulares, se ajudar alguém que não esteja inscrito ou possua algum impedimento, vocês também estarão cometendo uma infração disciplinar. Inciso 4. Renunciar publicamente proposta de transação a que não esteja autorizado através de documento escrito. Vocês lembram na aula passada que eu falei sobre a importância daquela autorização de venda, locação, documento escrito de autorização? Então, vejam que se vocês não tiverem munidos em posse dessa autorização e anunciarem publicamente um imóvel, vocês estarão cometendo uma infração disciplinar. Então, vocês têm que ter esse documento escrito até para se resguardarem nesse sentido. Inciso 5º. Inciso 5º. Fazer anúncio ou impresso relativo à atividade profissional, sem mencionar o número de inscrição. Então, todo anúncio que vocês forem fazer relativo à atividade profissional, seja a título de promoção pessoal, seja a respeito de uma publicação de imóvel que vocês estiverem intermediando, tem que ter o número da inscrição de vocês. Inciso 6º. Anunciar imóvel loteado ou em condomínio sem mencionar o número do registro do loteamento ou da incorporação no registro de imóveis. Esse é aquele número de registro que cada loteamento ou incorporação tem no cartório. Ele tem que ser mencionado. Inciso 7º. Violar o sigilo profissional. Inciso 8º. Negar aos interessados prestação de contas ou recibo de quantia ou documento que lhe tenham sido entregues a qualquer título. Um absurdo, né? Você, profissional, negar ao interessado, seu cliente, a prestar contas referentes a gastos ocorridos no meio da transação ou um recibo de quantia ou documento que tenha sido entregue a vocês. Isso porque é o único meio que esse interessado tem de se resguardar, de comprovar que pagou algo ou que entregou algo a você. Violar obrigação legal concernente ao exercício da profissão. Inciso 10. Praticar no exercício da atividade profissional ato que a lei defina como crime de contravenção. Inciso 11. Deixar de pagar contribuição ao Conselho Regional. Nós falamos bastante aqui sobre a obrigatoriedade do pagamento da anuidade do Conselho Regional. Inciso 12. Promover ou facilitar a terceiros transações ilícitas ou que por qualquer forma prejudiquem interesses de terceiros. Então, cuidado, porque tanto promover quanto facilitar ou ajudar nessa transação irregular e fraudulenta, além de incorrer em infração administrativa, você poderá responder civil ou criminalmente. E por último, o inciso 13. Recusar a apresentação de carteira de identidade profissional quando couber. Então, se alguém pedir a identificação de vocês no exercício da profissão, vocês não poderão se recusar a apresentar essa carteirinha. Então, aqueles que praticarem alguma dessas condutas estarão cometendo uma infração disciplinar. E o artigo 39 do decreto prevê quais serão as espécies de sanções a que o corretor imobiliário estará sujeito. A primeira consiste na advertência verbal. Cuidado aqui, não precisa ser escrita, basta que seja verbal. Outras sanções são a censura, a multa, a suspensão da inscrição em até 90 dias. Então, lembre-se que o limite para a suspensão é para até 90 dias. E por último, e mais severo, temos o cancelamento da inscrição, com apreensão da carteira profissional. O Conselho se orientará pelas circunstâncias de cada caso, podendo considerar leve ou grave a falta para, assim, poder determinar a sanção que será aplicada. É importante entender que a reincidência na mesma falta determinará a agravação da penalidade. No caso da multa, essa poderá ser acumulada com outra penalidade. E na hipótese de reincidência, ou seja, na hipótese de o corretor cometer a mesma infração, a multa será aplicada em dobro. A pena de suspensão será anotada na carteira de identidade profissional do corretor de imóveis ou daquele que for responsável pela pessoa jurídica. E se esse profissional
não apresentar a carteira profissional para que seja consignada a penalidade, o Conselho Regional poderá converter a suspensão em cancelamento da inscrição. E por último, as penas de advertência, censura e multa serão comunicadas pelo Conselho Regional em ofício reservado e não serão anotadas no registro do profissional punido, a não ser em caso de reincidência. Professora, mas e se eu for punido e achar que estou sendo injustiçado? Para isso, o decreto traz a possibilidade de um recurso com efeito suspensivo ao Conselho Federal, ou seja, a decisão quanto à penalidade ficará suspensa enquanto nada for decidido pelo Conselho. O prazo para que o interessado entre com recurso será de 30 dias a contar da ciência da decisão. Agora, nas hipóteses de suspensão e cancelamento da inscrição, o recurso poderá ser feito ex officio, automaticamente, ou seja, sem que o interessado requeira. A suspensão só cessará com a satisfação da dívida, caso tenha ocorrido por falta de pagamento de anuidade, multas ou emolumentos, podendo ser cancelada a inscrição de acordo com critérios a serem fixados pelo Conselho Federal. O Conselho Federal será a última e definitiva instância nos assuntos relacionados com a profissão do seu exercício, sendo que aquele órgão cuja decisão estiver sofrendo um recurso poderá reconsiderar a sua própria decisão, caso entenda que tenha cometido algum erro. Das competências ao corretor de imóveis. Ao corretor de imóveis são conferidas inúmeras competências. Vamos tratar agora de algumas delas. Peço que leiam o seu caderno didático. Lá vocês encontrarão outras competências, mas não será possível esgotá-las, uma vez que são muitas hipóteses que poderão aparecer no seu dia a dia. Avaliar o imóvel comercializado. Para avaliar o imóvel que será colocado à venda ou locado, é preciso obedecer a algumas regras. São elas: localização do imóvel, lei de zoneamento do local, acessibilidade do local, estudo da infraestrutura, como serviços públicos e particulares existentes na região, relatório completo das características do imóvel, bem como o aproveitamento, aspectos gerais, arquitetônicos e restrições. Muitos desses documentos poderão ser encontrados na prefeitura, onde o imóvel encontrar-se localizado, nos cartórios de registro de imóveis e para outros será necessária a realização de perícia e avaliação. Outras hipóteses de competência do corretor são analisar toda a documentação necessária para que o negócio seja efetivado sem qualquer prejuízo posterior. Organizar para os clientes e investidores um relatório com todas as estimativas de custos, com o valor de mercado, valor de compra e da rentabilidade da transação. Depois de realizada a avaliação do imóvel e do mercado, o corretor deverá organizar um relatório para deixar o cliente ciente de todas as condições para a transação que for realizar e acertar os valores e as condições de compra e venda ou locação. Aqui é importante firmar um contrato de prestação de serviços, contrato de corretagem ou qualquer outro documento escrito com as informações do imóvel, com os dados do cliente, com os seus dados e com as estipulações referentes aos honorários, obrigações e direitos de ambas as partes. Além disso, o corretor deverá acompanhar, documentar, vistoriar e mostrar o imóvel aos possíveis interessados. Em caso de comercialização de loteamentos, ou seja, comercialização de lotes provenientes de uma divisão de uma grande área, o primeiro passo para o corretor será obter a aprovação da planta do loteamento pelos órgãos competentes. Essa aprovação, em regra, vocês conseguirão lá na prefeitura, onde o imóvel estiver localizado, e ainda vocês deverão elaborar o plano de vendas do imóvel. E quando vocês atuarem como administradores de imóveis, quais serão suas principais competências? Geralmente, o corretor atua como administrador em contrato de locação de imóveis. E nesse caso, o corretor deverá emitir e receber os recibos de aluguéis, além dos encargos, fazer vistorias periódicas do imóvel, prestar contas mensalmente sobre os balancetes e ser um assessor constante para os clientes. O Código de Ética Profissional dos Corretores e Imóveis.
Praticamente todas as profissões têm um código de ética profissional, como por exemplo o advogado, o médico, o fisioterapeuta, o engenheiro, e todos esses códigos trazem como ideia central a mesma coisa, a honestidade, a probidade, e não seria diferente com o código de ética do profissional de corretagem imobiliária. Nele se apontam as atribuições e o zelo de que o corretor deverá se utilizar para exercer a sua profissão. Logo no artigo 2º, temos que os deveres do corretor de imóveis compreendem, além da defesa do interesse que lhe é confiado, o zelo, o prestígio de sua classe e o aperfeiçoamento da técnica das transações imobiliárias. O artigo 3º traz hipóteses de competências do corretor em relação ao exercício da profissão, à classe e aos colegas, e prevê o dever de desde considerar a profissão como alto título de honra e não praticar nem permitir a prática de atos que comprometam a sua dignidade, até colocar-se a par da legislação vigente e procurar difundi-la, a fim de que seja prestigiado e definido o legítimo exercício da profissão. Já o artigo 4º trata da relação do corretor de imóveis com os clientes, trazendo algumas condutas que cumprem a esse profissional, dentre elas, a de inteirar-se de todas as circunstâncias do negócio antes de oferecê-lo. Apresentar, ao oferecer um negócio, dados rigorosamente certos, nunca omitindo detalhes que o depreciem, informando o cliente dos riscos e demais circunstâncias que possam comprometer o negócio, e ainda recusar a transação que saiba ilegal, injusta ou imoral. Lembrando-se que essas condutas evitam inclusive uma possível dor de cabeça, como a ação de indenização por perdas e danos propostas por aquele que for lesado. Ainda no Código de Ética, temos algumas vedações impostas ao corretor no artigo 6º, de leitura obrigatória para qualquer corretor imobiliário, de todos os incisos. Então vejamos algumas delas. Artigo 6º. É vedado ao corretor de imóveis, inciso 3º, promover a intermediação com cobrança de overprice. O overprice é uma palavra da língua inglesa que significa acima do preço, acima do custo ou do valor. Na área de transação imobiliária, o overprice se caracteriza como um ganho adicional, superior à comissão normal devida pelos serviços prestados e recebida de forma camuflada, para que as partes não tenham conhecimento de que estão pagando a mais. Todo ganho que esteja acima do combinado e que o profissional recebe sem que o cliente tenha conhecimento caracteriza-se como overprice. Esse é um procedimento abominável, proibido pelo Conselho Federal e expressamente proibido por esse Código de Ética Profissional. O infrator deverá ser punido com multa que varia de 2 a 6 anuidades. Essa multa é prevista para a pessoa física e para a pessoa jurídica. Se o overprice for praticado conjuntamente por mais de um corretor ou em parceria com a imobiliária, todos receberão individualmente uma punição. Inciso 4º. Locupletar-se por qualquer forma à custa do cliente. Mas o que seria locupletar? Aqui no caso seria enriquecer de maneira ilícita as custas do cliente. Inciso 10. Praticar quaisquer atos de concorrência desleal aos colegas. Isso ocorre quando o corretor ou empresa imobiliária deixa de agir profissionalmente e, por exemplo, coloca placa de venda ou aluguel em um imóvel que já tenha propaganda de outro corretor ou imobiliária, de forma a desprestigiar as leis e normas que regulamentam sua atividade. Essas condutas desleais colocam em risco a profissão e estimulam a perda de um espaço duramente conquistado diante de uma atitude que retira a credibilidade do profissional. Inciso 12. Abandonar os negócios confiados a seus cuidados, sem motivo justo e prévia ciência do cliente. Vocês, corretores, têm uma responsabilidade com seus clientes e como serviço a que se propuseram a realizar. Então, vocês não podem simplesmente largar o serviço, a não ser que exista um motivo justo e de preferência com a indicação de outro profissional qualificado para realizar o negócio e dando prévia ciência ao cliente. Inciso 17. Anunciar capciosamente. Anunciar de maneira enganosa, tentando confundir alguém.
Vamos lembrar que compete ao CRES, em cuja jurisdição se encontrar inscrito corretor de imóveis, a apuração das faltas que cometer contra este Código e a aplicação das penalidades previstas na legislação em vigor. É possível constatar, então, uma preocupação do legislador que elaborou o Código de Ética em frisar na lei as qualidades inerentes de uma pessoa que se habilita a ser corretor, conforme as expressões citadas no decorrer das disposições do Código, tais como honra, dignidade, zelo, discrição, lealdade, probidade, reputação, consideração, respeito, solidariedade, prestígio e legitimidade. Bom, agora deixo vocês com o dever de casa de ler o caderno didático, responder as questões e avaliações e anotar eventuais dúvidas que tenham surgido para que postem no fórum Tira Dúvidas. E com isso, encerramos os assuntos da nossa segunda videoaula. Eu espero que esse momento tenha sido bastante proveitoso para o estudo de vocês. E lembrem-se de acessar a sala virtual e participar dos fóruns. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima!